Nós somos a TV Tati Band Litoral, emissora afiliada à Rede Bandeirantes. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Tati Cidade Especial Eleições, que hoje conta com o nosso comentarista político e empresário André Orsini. Bom dia, Orsini, seja muito bem-vindo. Bom dia, Roberta, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia ao nosso convidado, Cássio Navarro, prazer estar aqui com você. Isso aí, e o nosso bate-papo é com ele, que é gestor público formado em Direito e pós-graduado em Gestão Administrativa, já foi vereador, deputado estadual e recentemente secretário de Governo de Praia Grande. O entrevistado de hoje do Tati Cidade Entrevista Especial Eleições é Cássio Navarro. Bom dia, Cássio, seja muito bem-vindo, como vai? Bom dia, Roberto, bom dia, André Orsini, prazer estar com vocês aqui hoje. Cássio, o senhor deixou o cargo de secretário de governo recentemente para disputar as eleições deste ano. O cargo que o senhor vai concorrer é deputado estadual? A gente pode dizer que o senhor é pré-candidato a deputado estadual? Sim, deixei o cargo de secretário de governo de Praia Grande, buscando aí novamente disputar uma eleição para deputado estadual. Eleição essa que penso que é muito importante nesse momento que nós estamos na Baixada Santista, sem um número de representantes junto ao governo do estado, isso que dificulta bastante aí a ação do governo para com a nossa região. Bastante gente nessa categoria, né, Orsini? É importante, né, Roberta, a gente ter candidatos qualificados, principalmente candidatos com experiência, né, que já tenham passado pela Assembleia. Mas eu gostaria de saber do Cássio, ele que já ocupou por 2 vezes cargos como deputado estadual, já teve na Assembleia, recentemente, inclusive, teve como secretário executivo no governo do estado, né? O que o motiva a sempre se manter no legislativo, nunca foi um cargo executivo, a não ser quando foi vereador no começo da sua carreira, né, Cássio, como vereador. Então, o que te leva, o que te move essa emoção aí a ser sempre um candidato pela nossa região? Olha, André, o parlamento, penso que é a casa da discussão, né, onde a gente tem que convencer. Né? E é até bom, Cássio, desculpa te mas o que as pessoas que estão nos assistindo não entendam o que faz um deputado, às né, vezes Roberta? Confunde, né? Porque as pessoas cobra às vezes até dele Exato. uma ação que não é sem pertinente. Dúvida. É importante, as pessoas muitas vezes que votam nos seus representantes não têm a clara noção do que o representante vai estar desenvolvendo de fato, né? Mas é importante sempre saber que os serviços oferecidos pelo Estado, quando digo, desde do município que fornece aí, né, coleta de lixo, iluminação pública, até o Estado que tem a questão do policiamento, saúde de média e alta complexidade, até a União, né, que tem aí os seus serviços também oferecidos. As pessoas muitas vezes não conseguem distinguir qual que é a função exata. Por isso, é importante nesse momento de eleição a gente ter a oportunidade, né, de demonstrar o que faz cada ente federativo e seus representantes, né? No caso, eu que já participei de Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, através de eleições, entendo bem que o Parlamento Municipal, Estadual, é a casa onde se discutem, né, temas, leis, para que possam aí ser aplicadas nos municípios do Estado e também servem aí como base para o Congresso Nacional, né? Então, tenho muito orgulho de ter participado desses parlamentos, né, onde sempre digo que colaborei na discussão de temas importantes para a nossa região aqui da Baixada. Cássio, o que a gente percebe hoje é que a população em geral ela está descontente com a política, né? A gente teve um número muito crescente de votos brancos e abstenções nas últimas eleições, tanto em nível federal, estadual e até a questão das eleições municipais. A que o senhor acredita essa questão e o que a gente pode fazer para mudar daqui para frente? Olha, o que me chama bastante atenção as últimas 2 eleições, né? Colocar 18 e 20, né? Teve uma queda grande em 20. Acredito que o advento da pandemia foi algo que influenciou bastante nessa baixa que houve aí na questão de votação. Agora, não é, sem dúvida, esconder nada de que as pessoas estão descrentes muitas vezes com a política.
Mas o que eu chamo a atenção? Muitas vezes a falta de candidatos que realmente venham para poder se colocar à disposição da população, que tenham aí capacidade administrativa, que tenham aí um histórico realmente de realizações, seja na vida pública ou privada até, mas que tenha algo a contribuir com o setor, eu acho que é importante para poder dar a oportunidade das pessoas escolherem os seus candidatos, né? E o que muitas vezes me chama a atenção é quando na Baixada Santista, as eleições de 2018, menos de 1/3 dos votos foram para candidatos da Baixada. Mais de 2/3 dos votos foram dados a candidatos de fora da região da Baixada Santista, né? Então, muitas vezes eu penso nisso. Falta uma discussão com um nível um pouco mais elevado de candidatos para poder buscar esse voto realmente regional. Mas e por que isso acontece? Porque as pessoas não entendem o papel do deputado estadual, porque acham que não são representadas dessa forma, porque desacreditaram nisso e de repente estão visando algo, imagino, né? Sim. Votaram num partido por conta de um presidente. Olha, eu acho que são pontos, né, que devem ser levados em consideração. Acho que na história mesmo, né, das últimas eleições, já é um número, né? Penso que não nos deixam confortáveis, né? Quando não existe voto distrital, né, as pessoas podem votar em qualquer Sim. pessoa do estado de São Paulo. Mas acho que em outras regiões do estado, a população já vota como se fosse um distrito. E isso dá a possibilidade que aumente o número de representantes, que dá aí condições que desenvolvam melhores trabalhos, né? Rapidamente eu posso dizer que tive a oportunidade em 2 momentos de ser deputado. Em um momento eu fui deputado estadual aqui pela Baixada Santista com 7 deputados. Nós tínhamos a força de bancada regional. Num outro momento eu fui deputado com 3 deputados estaduais. Não tinha número para ser bancada, entrava pela minoria, né? Então, quando se tem um maior número de representantes, a gente consegue, sem dúvida alguma, ter um peso maior na discussão. O Cássio, você falou sobre a importância do deputado em criar leis que às vezes são até replicadas a nível nacional. A gente queria entender melhor, assim, você já fez algum trabalho que chegou a ser replicado, virou uma lei nacional que beneficia a população todos os dias? Olha, Orsini, eu costumo dizer o seguinte, a gente desenvolve algumas ações de trabalho, muitas vezes visando questões regionais, né? E olhando essa questão regional, eu desenvolvi um trabalho sobre questões emergenciais em razão de enchentes que estavam acontecendo aqui na Baixada Santista. No momento até onde a ponta da praia em Santos estava sendo invadida ali pelo mar, né, no momento de ressaca e chuva, né? Quem não lembra, né? Exato. Histórico. E aí, Roberta, com essa questão eu levantei o tema dizendo que as pessoas cobriram muito e chamou a atenção o que estava acontecendo na frente da praia. Mas no fundo das cidades, também com o rio cheio, invadiu a casa das pessoas também, dos bairros que ficavam mais próximos aos rios, né? Então fiz um movimento junto à Assembleia Legislativa, criando uma lei junto à Defesa Civil do Estado para que a gente pudesse estar avisando as pessoas de alguma maneira para que elas não tivessem perdas, né? Perdas materiais, físicas mesmo, que ocorreram e ocorrem quando são pegas de surpresa, né? E acabei nessa discussão mostrando para as pessoas, se em países como o Japão, que tem muito terremoto, as pessoas são avisadas com sirenes para buscar abrigo, nos Estados Unidos, que tem furacão, né, tem a época de furacões, né, e aí acaba as pessoas sendo avisadas também para poder sair de suas casas até, né? Por que não a gente avisar a população? Foi quando eu propus a lei de questões emergenciais, onde as pessoas recebem no seu celular a mensagem via SMS, né, sobre algum evento para ocorrer, né, seja fortes chuvas, ventos fortes, né, e penso que quem está nos assistindo já recebeu no seu celular essa mensagem, né. Quando eu fiz para o estado de São Paulo, que as pessoas do 011 ao 019, né, que é o prefixo, né, telefônico, receberam, mas mandei então, depois de aprovada essa lei, para Brasília. E lá o Congresso abraçou essa ideia também e fez nacionalmente.
Importante, Bom, né? Muitas pessoas não sabem, mas isso é um trabalho do deputado que gera, né? Eu recebo no meu telefone, né? Sim, um Olha, alerta. forte chuvas, ventos, e é importante para a gente realmente se programar, principalmente para as pessoas que moram em área de risco, tomarem cuidado, né? É importante saber como é que é o trabalho do deputado, né? Muito bacana. Ursine, essa aqui vai para você. A gente está falando um pouquinho desse cenário político, e aí vamos falar um pouquinho dessa questão nacional. Parece que a gente vai ter novamente uma eleição polarizada, Lula de um lado, Bolsonaro do outro, está se tentando uma terceira via. Você acredita que essa terceira via ainda venha a surgir? Porque, por enquanto, a gente não tem a terceira via, né? Roberta, eu gosto muito do debate político, né? Fiquei, assim, muito triste de ainda não ter esse debate já formado com a terceira ou a quarta ou até a quinta via, né? Infelizmente, a gente está com duas polarizações aí muito extremas, né? Mas eu realmente não perdi minhas esperanças, viu, Roberto? Eu ainda tenho esperança aí que a gente tenha algum debate com uma terceira via podendo falar algo que a população tanto quer, né? Que é discutir economia, discutir crescimento, discutir a vida da população em geral. Não agressões, discussões que não levam a nada. A gente precisa... a gente deixa para novela, né? Exato, Agora a gente precisa dessa terceira via que fale aquilo que o povo precisa, a recuperação econômica, crescimento do Brasil, a saúde. Então, quer dizer, são temas que estão sendo deixados de lado, que a gente espera até a gente criar uma perspectiva na terceira via que a gente consiga ter esse diálogo, porque isso a gente não está tendo. Então, eu ainda não perdi minhas esperanças, Roberto. Cássio, como é que você analisa esse cenário? Você acredita que a gente ainda vai ter uma terceira via? É necessário ter esse terceiro olhar? Ou o brasileiro ainda está entre A e B? Olha, unicamente? Como bem colocou o André, né, as pessoas acabam pedindo essa terceira via, ou quarta via, né? O que me chama a atenção, e eu, quando tenho oportunidade, coloco isso em pensamento, né? Eu penso que, desde que acompanho a vida pública, as eleições, eu sempre busquei informação sobre as propostas dos candidatos, né? E muitas vezes, concordando ou não, mas assistia sempre uma aprovação dos candidatos, né? O que eu vejo hoje, e que isso me preocupa, por isso gostaria que nós tivéssemos a oportunidade de apresentar para a população em geral uma terceira via. Por quê? O que me preocupa é que a reprovação, né, o nível de rejeição dos candidatos é que estão pautando a eleição. Exatamente. Né? Nunca tivemos, em uma eleição, candidatos disputando uma presidência da República pela maior rejeição. Quer dizer, a rejeição é maior do que a aprovação, né? Dos dois. Você, então, na verdade, isso preocupa. não vota no candidato, você vota contra o outro. Contra né? o outro, exatamente. Isso me preocupa. Então, penso que o momento também da eleição, a eleição, eu digo sempre que ela tem o seu tempo, né? Não adianta querer antecipar ou adiantar o momento eleitoral, que ele tem o seu momento, né? E penso que com as mudanças da legislação que vem ocorrendo também, de prazos da eleição, eu acho que nas convenções é que nós vamos ter aí o momento de talvez ter a oportunidade de conhecer uma terceira via, penso eu. Afinal, quando a gente fala em terceira, a gente acaba vendo muitos candidatos se arriscando a lançar o nome, mas não com uma voz única, né? E penso que uma terceira via não é uma quarta, quinta, sexta via, né? É uma terceira. E isso eu acho que só será possível, se de fato ocorrer, no momento das convenções. Na verdade, o que a gente percebe, né, como você bem colocou, existe, entre aspas, um clamor da população esperando essa terceira via chegar, mas esse imbróglio político não deixa, às vezes, vir esse nome com uma força, né? Você tem vários nomes pipocando, daqui a pouco já não tem mais, e aí fica nesse imbróglio político, acho que a gente pode chamar dessa forma, né? Não, penso que é isso que vem acontecendo, né? Até porque essa discussão não vem acontecendo de fato por um nome, né? Não tem esse acordo, diria. Sim. Mas se isso puder acontecer, eu acho que vai acontecer só próximo às convenções. Okay, bom, o Tati Cidade Entrevista Especial Eleições vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Não sai daí, um minutinho. Até mais. Neste domingo, meia-noite, Canal Livre.
Dicas da Band para um trânsito mais gentil. É preciso ter cuidado no trânsito. Você sabe o que é distância de segurança? É aquela distância que você mantém dos outros veículos ao dirigir e também quando você para no sinal. Essa distância pode até ser pequena, mas mesmo assim pode salvar vidas. E lembre-se, gentileza gera gentileza também no trânsito. Oi, gente, eu sou Luciano Faccioli. De segunda a sexta, meio-dia até 1h da tarde, o Litoral Urgente está no ar, aqui na Tati Band Litoral. O Tati Cidade Entrevista Especial Eleições está de volta hoje com o nosso comentarista político, empresário André Orsini, com o pré-candidato a deputado estadual Cássio Navarro. Deputado, vamos falar agora um pouquinho mais aqui do nosso estado. Com relação ao governo do estado, as pesquisas apontam o ex-ministro Fernando Haddad e o ex-governador Márcio França com boas chances no segundo turno. O ministro Tarcísio Freitas também está se reerguendo, alcançando e conquistando um espaço considerável. Atual governador Rodrigo Garcia parece ainda muito tímido nas pesquisas. Nesse cenário, ainda é cedo para a gente dizer que chegou o fim dos 30 anos do PSDB? Olha, eu penso que ainda é cedo, até porque o governador Rodrigo Garcia assume há pouco mais de 30 dias o governo do estado, né? E de lá para cá ele vem demonstrando aí muitas ações, né, de desenvolvimento do governo do estado. E ao longo do tempo, em muitas eleições, a gente teve a oportunidade de ver que quando o governo está disputando a eleição, né, a probabilidade que ele participe aí do processo de segundo turno sempre existiu, né? E a última eleição mesmo, quem assumiu o governo, né, por alguns meses, chegou ao segundo turno, né? Então não vejo que isso seja matéria tão difícil para o Rodrigo Garcia, né? Afinal, pessoa que conheço, tive a oportunidade de ser deputado estadual com ele, né? Tivemos sempre uma proximidade e sei da sua grande capacidade administrativa para poder elevar aí o governo para chegar ao segundo turno. Mas aí será que não entra naquele esquema que a gente estava falando anteriormente da questão da rejeição e as pessoas ainda atrelam a imagem do Rodrigo Garcia com o João Dória, Orsini? Olha, Roberto, eu entendo que não, até porque o Rodrigo ele teve uma trajetória sempre independente, né? O Rodrigo ele foi secretário de Estado em outros governos, né? Que não foi no governo João Dória, no governo Geraldo Alckmin, foi secretário de Habitação, fez um belo trabalho, eu cheguei a encontrar com ele em Brasília, discutindo habitação. Então, quer dizer, é uma pessoa que não ficou marcada a um governo, ele tem uma trajetória política. Eu o conheci a primeira vez quando candidato a deputado na eleição, acho que de 95, 96, eu como presidente da Associação Comercial do Guarujá e ele na época fazendo campanha em Dobradinha com o Kassab, que na época era candidato a deputado federal. Então, quer dizer, ele tem uma trajetória política não vinculado ao ex-governador João Dória, e sim a grandes nomes políticos, né? Ele é um rapaz jovem, bem atuante, se tornou um grande político, um grande cacique político, né? Mas assim, sempre pautado em alguns governos diferentes. Então, ele não juntou a sua imagem. O que ele precisa hoje é realmente ser mais conhecido na rua, que é o trabalho que ele vem fazendo agora, desde que ele assumiu o governo do estado. Ele tem mostrado literalmente a sua cara na rua, tem ido a inaugurações, porque ele foi um homem como vice-governador de bastidores, era o homem que controlava o governo do estado, mas não era o homem que ia para as inaugurações. E agora, ele sendo mais presente, ele está mais exposto politicamente, ele se torna mais conhecido, ele tem condições de subir nas pesquisas. Cássio, com relação à Baixada Santista, agora falando um pouquinho mais da nossa região, mesmo abrigando o maior porto da América Latina e um dos maiores polos industriais do Brasil, em Cubatão, nossa região ainda apresenta muitas desigualdades e problemas comparado a outras regiões do estado. E aí, no primeiro bloco, a gente estava falando sobre a falta de representatividade regional, né, na Câmara. Como é que você avalia isso? Falta um olhar carinhoso aqui para a nossa região? Olha, penso que falta até mais do que isso, viu, Roberto? Eu penso que falta um entendimento das lideranças políticas para poderem discutir, de fato, problemas estruturais da região, né? Eu venho demonstrando que a Baixada Santista vem diminuindo
o seu índice de desenvolvimento econômico, pelo menos nos últimos 15 anos, né? Nos últimos 10 anos, a gente tem sido o menor desenvolvimento econômico do estado de São Paulo. Mas, quando eu falo menor, está muito longe, assim, de outras regiões, que crescem aí 14%, 16%, enquanto a Baixada não chega a 1,5%, né? E isso, sem dúvida, é necessário que as lideranças políticas, né, os gestores regionais possam discutir temas estruturais mesmo da Baixada. Não dá para a gente enxergar essa diferença que existe entre outras regiões que vem crescendo demais e acharmos que porque temos um porto aqui na região, a gente não tem outros problemas, está tudo resolvido, né? E isso vem demonstrando através desse baixo índice de desenvolvimento. Costumo falar em alguns momentos que quando existe a possibilidade de apoiarmos um projeto que realmente possa criar um impacto regional de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, a gente não tem união política, né? E por não ter essa união, muitas vezes acaba inviabilizando que ocorram esses empreendimentos, né? Temos aqui com a gente hoje aqui o André Ossini, né, CEO do Incipar aí, gestor da questão do projeto Andaraguá, que sem dúvida traria um impacto muito grande aqui para a nossa região, talvez o maior empreendimento que a gente pudesse estar apoiando regionalmente aqui, nesse momento, né? E que se não tiver aí o empenho, a ajuda política, dificulta muito. Já vem há bastante tempo aí o André trabalhando em cima desse grande projeto, mas em que momento teve a união dos gestores regionais para poder pressionar o governo do estado, né, até a União, para poder contribuir na realização deste grande projeto importante para a região, né? Não tivemos. E isso você sentiu na pele, né, Orsini? Sinto, Roberta, mas eu sinto também, eu sempre falo que eu não defendo só a minha bandeira, eu defendo a região metropolitana da Baixada Santista. E eu sinto que houve uma inversão de valores a partir do momento que os terminais começaram a ser privatizados, eles começaram a dar resultado positivo e o governo acabou entendendo que o crescimento da atividade portuária já é o suficiente para a Baixada. Só que o crescimento ele veio através de uma automatização e mecanização do porto e uma diminuição da mão de obra. E a gente não teve um reaproveitamento dessa mão de obra. Então, por isso que o nosso índice de desemprego na Baixada é maior do que no Brasil. Nós temos 14%, enquanto no Brasil é 11%. Então, assim, o que hoje nós precisamos, e aí eu chamo a atenção o fato que o Cássio falou anteriormente, de ter uma bancada forte na Assembleia. Por quê? Porque quando nós chegamos a ter 7 deputados, havia-se sim uma bancada da Baixada Santista que ia ao governo do estado, ia ao governador e praticamente botava o peso dos votos, né, em uma pressão política para que a gente tivesse algumas ações. Que tipo de ações? Por exemplo, um plano de desenvolvimento regional integrado, com incentivo de vinda de novas empresas. Isso a gente não tem na Baixada. Então, assim, a gente vem sentindo muito essa perda, a gente vem sentindo muita falta de apoio, muito desses interesses por desenvolvimento de outras regiões e a Baixada acabou ficando esquecida. Então, é o momento da gente rever isso, né? Até a própria desestatização do Porto de Santos, que a gente tem que ter participação e nós estamos completamente fora dessa discussão, Roberto. Então, assim, é um momento delicado que a população tem que entender que a gente tem que ter representatividade com isso, né? E aí, pegando o gancho do Orsini, Cássio, quando a gente for falar de geração de emprego e renda aqui na nossa região, o senhor esteve muito próximo de Praia Grande, né? Sabe que é uma cidade turística. Agora, como que a gente pode pensar as cidades da nossa região de uma forma que elas ofereçam trabalho, emprego para as pessoas o ano inteiro, não seja algo sazonal? Olha, penso que tive a oportunidade em um momento de ser secretário executivo de Estado de metropolização, né? E lá eu discutia esse tema porque a região metropolitana da Baixada Santista, ela para ser de fato uma região metropolitana, as pessoas têm que se sentirem metropolitanas, né? Sim. E o que não ocorre, não dá para falar de uma região metropolitana onde o custo de transporte de alguém que sai lá de Peruíbe é mais caro do que uma consulta que ele pode fazer lá na cidade. Eu digo isso porque a oferta de exames e consultas
muitas vezes está centralizado na região. Então a pessoa não se sente metropolitana, né? Então a gente precisa de trabalhar em cima de ações que realmente ajudem as pessoas para se tornarem aí metropolitanas, né? E isso passa pela questão do transporte, isso passa pela oferta educacional, pela oferta de saúde e também de emprego. Não tem problema se a gente gerar emprego no município de Cubatão, desde que nós tenhamos aí o transporte eficiente para trazer as pessoas dos extremos da região, né? Então tudo isso passa por uma discussão de Estado. Agora, essa discussão só é possível se tivermos, de fato, primeiro, representantes que tenham aí o entendimento e essa dedicação de trabalho pela região, né? E outra, se a gente tiver uma bancada realmente de peso, né? Aí facilita bastante essa discussão. Roberto, traduzindo o que o Cássio vem falando, é o seguinte: a gente precisa ter representantes que saibam aonde é o Jardim Casqueiro, a Vila Natal, o Jardim Guilhermina, né, onde é a Vila Sônia. É a pedra né, no sapato, né? Onde está a Praia do Perequê. Que adianta a gente eleger um deputado que às vezes vem na região, faz um trabalho, se mostra e depois ele não sabe pleitear um problema de enchente que às vezes tem ali no Samambaia, ou às vezes ocorre ali em São Vicente, no Maitá, no Samaritá, porque ele não sabe onde é isso. Então é importante que essas pessoas, na hora de votar, na hora de conversar, muitos dos jovens agora tiraram título, então é o momento dos pais conversarem com os filhos, fazer, porque eu entendo que desde que tiraram o SPB da grade curricular, Sim. e eu tive o prazer de ter essa matéria, também, né? Educação moral e cívica, a gente perdeu um pouco do entendimento do que é a política, Sim. né? Então é importante que os pais dialoguem com os filhos e mostrem que realmente o voto é uma coisa muito importante. A gente tem que exigir o voto, mas a gente tem que saber votar. E a gente tem que saber votar em pessoas que conhecem a nossa região, aquela pessoa que sabe aonde está o problema crônico da região. Então o deputado tem que ir lá, realmente, tem que discutir, ganhar apoio e resolver esse problema, porque é através de emendas parlamentares que muitos prefeitos conseguem fazer com que solucione problemas na sua cidade, né? Então é importante essa representatividade da região no momento que uma região precisa se redescobrir. Cássio, vou te fazer uma pergunta bem difícil agora, não sei se você vai ter a resposta, mas se a gente, pensando de uma forma metropolitana, você conseguiria elencar os principais problemas se a gente tivesse que atacar uma única frente agora? Qual seria ela? Penso que saúde, né? A falta de leitos que existem para a nossa região muitas vezes dificulta muito o atendimento para a população, né? A concentração que nós temos hoje de maior número de leitos ficam nos municípios de Santos e Praia Grande. Só que nós temos uma dificuldade, por exemplo, no município de São Vicente, em todo o sul da Baixada Santista também, e isso acaba dificultando muito para quem precisa deste atendimento. Então, o primeiro ponto seria saúde. Sem dúvida. Transporte, você mencionou, acho que é um ponto que também precisa de atenção até para poder... Aí a gente leva para hospital, a gente leva para emprego, Sim. a gente leva para turismo, né? Não, sem dúvida. Tem alguns temas. Coloquei primeiro a questão da saúde, mas nós temos a questão da mobilidade, que é um tema que a gente precisa se dedicar. Temos a questão aí do desenvolvimento econômico e geração de emprego, que é algo que a gente não pode deixar fora de discussão, porque, sem dúvida, também é uma questão que hoje dificulta muito o dia a dia das pessoas, né? O subemprego, a baixa renda, isso tudo também a gente tem que discutir. Mas todos esses temas aí são de fundamental importância. Tá aí, então, a nossa entrevista com o Cássio. Vamos falar também de habitação, né? A habitação também. A Baixada tem um déficit de 112 mil unidades de habitação. O Cássio já fez um trabalho, é da construção civil, né? Conhece bem, a gente já dialogou sobre isso. É muito importante também trabalhar em cima da habitação. Bom, a gente tem um leque aí para atacar e a gente tem oportunidade disso nesse momento, né? Assim, tomara que você falou foi muito certo, que a gente vote com muita consciência. A gente está com faca e queijo na mão nesse momento. Né? Aproveitar a oportunidade, Roberto. É isso aí. Ursini, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Roberto. Obrigado ao Cássio. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Cássio Navarro, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso para você. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, Ursini. Obrigado a todos que nos acompanham. O Tati Cidade Entrevista Especial Eleições fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê. Até mais.